Maybe I don't treat you quite as good and over. Maybe I didn't love you quite as often and over. Little chance, as ele said and I just never change a child. You're always on my mind. However's always on my mind. Maybe I don't treat you quite as often and over. Little change, as ele said and I just never change a child. Bom dia! Hoje são 26 de dezembro de 2023, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo com 10 explanações. Mais um vídeo com 10 comentários. Aqui, feitos por vários internautas que moram aí em várias cidades do Brasil. Aqui, 10 explanações, mais aqui. Então vamos escrever, contando aí o que acontece, o que você já viu aí em sua cidade, algo de importante. Vamos escrever. Escreva para cá, que sua narrativa será apreciada aqui em vídeo. Vamos escrever. É bom a gente interagir com várias pessoas aí que moram no nosso país, Brasil. Então aqui vou trazer 10 explanações de Ana Cética Carvalho, José Hermes, José Francisco da Silva, Edson Martins, Antônio Souza, Plauto Leal, Alain Maurício, Josué Pereira, Laércio Rodrigues, Sérgio Silva, Henrique Agostinho Silvério. Portanto, aqui 10 explanações. Vamos aqui, gente, 10 explanações. Muito bem. Vamos começar aqui com a Ana Cética Carvalho. Ana Cética. Ela escreve assim, entre aspas: tive uma tia, a tia Moza, já falecida, anos atrás. Eu era criança. Fomos em Aparecida do Norte. Ela tinha glaucoma e naquele dia ela teve uma crise e ficou cega de um olho. Cadê as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida? Cadê? Nada existe. Deus nenhum deu alguma coisa à minha tia. Minha finada tia foi cegueira e morreu só com Alzheimer. Verdade, professor Eustáquio. Eis aí, a Ana Cética Carvalho, ela diz aqui que tinha uma tia, a tia dela chamada Moza. E essa tia, ela era católica fervorosa. E aí, quando a Ana Carvalho era ainda criança, essa tia dela, Moza, que tinha problema de glaucoma é um problema seríssimo na visão, pode levar à cegueira. E foi o que aconteceu aqui com a tia da Ana Carvalho. Então a tia pegou a criança, a Ana Carvalho, e as duas foram à Aparecida do Norte, lá em São Paulo. A tia, católica, devota de Nossa Senhora Aparecida, foi lá à procura da cura da doença aí, glaucoma. E naquele mesmo dia, a tia teve uma crise. Veja, crise, ficou cega. Ficou cega por causa do problema. Ficou cega no mesmo dia em que foi à Aparecida do Norte em busca de ajuda. Veja aí. Aí ela pergunta a Ana Carvalho, não é? Cadê as bênçãos
de Nossa Senhora Aparecida, hein? Cadê? A mãe dela foi em busca de cura e acabou cega. Aí depois, a vida dela piorou mais ainda, da tia. Além da cegueira, ela morreu sozinha, praticamente sozinha, com Alzheimer. Então você vê aí, de uma forma bem simples, que Deus algum existe, Jesus algum existe, santo algum existe, santa alguma existe, e eles, por não existirem, nada fazem a favor de pessoas que neles acreditam, entendeu? Ninguém cura, na verdade, Deus algum cura alguém, santo algum cura alguém. Problemas de saúde existem, estão aí. Eu tinha um irmão que tinha glaucoma, um irmão meu, só que não ficou cego, usava colírio todos os dias. Morreu depois esse irmão meu, mas não ficou cego, entendeu? Então, glaucoma é relativo. Algumas pessoas ficam cegas, outras não. Meu irmão teve glaucoma, e era alcoólatra. Veja, era alcoólatra e tinha glaucoma e não ficou cego. Já a tia dela aqui, cristã fervorosa, devota de Nossa Senhora Aparecida, a tia dela com certeza não era alcoólatra. A tia aqui tinha fé na santa e ficou aí cega. Meu irmão, que bebia muito, com glaucoma, não ficou cego. Viu aí? É para você entender que Deus algum existe, Jesus algum existe, santo algum existe. Por isso eles não curam ninguém. É simples entender isso aí. Muito obrigado a Ana Cética Carvalho aí pelo relato. Vejamos agora mais uma explanação do José Hermes. Ele mora no Recife, no estado de Pernambuco. O José Hermes escreve assim: boa tarde, professor. Maravilha essa família. Meu irmão mais velho nunca entrou numa igreja e dizia que os padres eram todos malandros. E quando era menino, os padres de minha cidade, conheci 3 que tinham mulheres e filhos. E tinha um padre Eustáquio. Que as pessoas diziam que ele degustava as fiéis dentro da igreja. E ele ainda é vivo e tem mais de 90 anos. Meu irmão era vereador em São Gotardo, Minas Gerais, e muito querido. Então aqui o grande José Hermes Alves ele diz assim, ó, maravilha essa família. É porque no vídeo de ontem eu narrei aqui a explanação de um internauta, ele dizendo que a mãe dele está com 75 anos de idade, sempre foi ateia e passou isso para os filhos, explicando aos filhos o que era a vida. Então a mãe dele, com 75 anos de idade, ainda viva, sempre ateia, e a família dele todos ateus. 4 filhos, os 4 formados, uma família feliz. Então José Hermes está dizendo aqui, dando os parabéns a essa família aí. E ele diz que o irmão dele mais velho, ele diz aqui que o irmão dele mais velho nunca entrou numa igreja, nunca. E dizia que os padres eram todos malandros. E aí o José Hermes diz que conheceu aí 3 padres lá. José Hermes conheceu 3 padres que tinham mulheres e filhos. E ele conhece um padre, o padre Eustáquio, que ainda vive com 90 anos de idade, e esse padre tinha a fama de pegar as fiéis lá dentro da igreja. Um padre, você vê aí. Bom, isso aí acontece, não é, gente? Isso aí acontece, não é? Como dizia Freud, o homem é o sexo, né? O homem é o sexo. Então você vê aí,
o irmão do José Hermes dizia que todos os padres são malandros. Não, não é assim também. Todos não, não é? Todos não. Existem aí, né, pessoas que manifestam, né, sua sexualidade, né? Existem, mas não são todos, né? Não são todos. E ele disse que conheceu aí um padre Eustáquio. Ainda bem que não... Eu não sou, né? Porque sou ateu, não sou padre. Meu nome é Eustáquio, né? Mas ele diz aí que conheceu um padre Eustáquio, ó. E que esse padre está vivo ainda hoje, 90 anos. E que esse padre diz aqui que ele degustava, que ele, né, degustava as fiéis dentro da igreja. Olha aí, o padre. Isso acontece muito, né? Mas não são todos os padres, não, né? Acontece demais. Eu me lembro aqui, e você encontra esse caso aí no YouTube, mais um caso no YouTube. Vou contar 2 casos aqui. Há alguns anos, eu acho que uns 3 anos aí, 3 anos eu acho, o Roberto Cabrini, aquele jornalista, né, está no YouTube aí. Eu assisti ao documentário. Ele ali, Roberto Cabrini, ele foi a Arapiraca, uma cidade lá da Paraíba, né, Arapiraca. E ali ele fez uma grande investigação sobre 3 padres homossexuais, lá em Arapiraca. Eu li um texto que eu fiz sobre isso, eu li, não sei onde está, mas está no meu canal. Mas aí veja, lá em Arapiraca, o Roberto Cabrini foi lá, entrevistou, aparecem uns padres lá conversando com ele, e 3 padres homossexuais, né? Os 3 homossexuais passivos, né? Passivos, entendeu? Naquele sistema, é dando que se recebe. Então, 3 padres passivos, eles recebiam, né, o produto bruto. Então é isso. O padre lá, um deles é o padre Aloísio, homossexual. Esse padre Aloísio e os outros 2, o padre Aloísio, principalmente nas igrejas, ele criticava as fiéis que entravam ali com roupas bem curtas, mostrando as pernas, né? As fiéis católicas. Então o padre Aloísio, eu acho que é padre Aloísio o nome dele, ele criticava, ele era muito exigente na moralidade. Só que por trás, entre 4 paredes, o padre era homossexual. E o vídeo mostra no YouTube, esse especial com Roberto Cabrini, procure aí, mostra lá, assim, o padre dentro do recinto dele, com imagens de santos, sendo o padre recebendo um adolescente, fazendo sexo com o padre. E você vê as imagens ali dentro do quarto do padre Aloísio. Então, isso aí existe, né? Isso aí existe, né? Mas não são todos os padres, não, de forma alguma, né? Ninguém pode generalizar, mas existe, né? Existe. Então, esse caso aí, ó, o Aloísio e mais outros 2 padres homossexuais, os 3, e muito moralistas dentro da igreja. Só que em um recinto fechado entre 4 paredes, né? A coisa era diferente. Então isso existe. E aqui o padre Eustáquio, rapaz, esse padre aqui não briga não, viu? Pegava as fiéis dentro da igreja, rapaz. Aí, caramba. Muito bem, obrigado aí ao José Hermes pelo comentário. Vamos agora a mais uma explanação, a do José Francisco da Silva. O José escreve assim, entre aspas: Caro Eustáquio, estou descansando do almoço e assistindo o seu vídeo. O caso do Fernando é raro. As mães, na imensa maioria, são responsáveis pela perpetuação da religião. Eu, agora, tenho mais tempo para observar as coisas. Meu neto,
até uns 5 anos, nunca falou a palavra Deus, Jesus ou outra coisa. Porém, a partir dessa idade, ele repetia esses nomes. Eu o repreendia, explicando que nada disso existia. Agora, perto de mim, não fala desses nomes. A religião usa as crianças para se perpetuar. Em frente da minha casa tem um salão da igreja. Moro a 20 metros da igreja católica. Minha mulher e minha filha estavam encaminhando meu neto para catequização. Apenas reprovei. Então, o que o José Francisco da Silva diz aqui é uma verdade que não escapa de nossa visão, não é? Que quando uma pessoa nasce dentro de uma cultura, a pessoa vai receber os elementos daquela cultura. Se uma criança nasce numa comunidade indígena, no meio de índios, essa criança vai receber a cultura indígena. Se ela nasce no Recife, ela vai receber a cultura daquele lugar. E quem passa aí, geralmente, em primeiro lugar, são os pais. Os pais é que passam sua cultura para o filho nascido, para a filha nascida, entendeu? Se uma criança nasce na Índia hoje, lá na Índia, nasce na Índia, vai receber a cultura deles lá. Vai, por exemplo, acreditar em vários deuses, entendeu? Já uma criança que nasce no Brasil vai receber a cultura brasileira. Vai nascer com certeza aí numa casa cristã, numa família cristã, e vai passar a acreditar em apenas um Deus. Tudo isso por causa da cultura, entendeu? Uma criança indígena vai andar nua na aldeia indígena. Uma criança que nasce no Brasil é diferente. Os pais já começam a colocar roupas na criança. Tudo é a cultura. E o José Hermes e o José Francisco da Silva, ele diz aqui, né? Ele diz aqui que o caso do Fernando é raro, porque o Fernando, no vídeo anterior, mostrei aqui a família dele, a mãe dele com 75 anos de idade, ateia. E ela não forçou filho algum a ser ateu, mas ela explicava. E na família, todos ateus. Lá, a mãe, 75 anos, ateia, e 4 filhos ateus, e todos filhos vitoriosos. Um professor de biologia, o outro de matemática, o outro de ciências e o outro de história. Então aqui o José Francisco da Silva está dizendo que o caso do Fernando é raro, porque aí nasceu numa família, ele aí é ateia, não é? E são ateus. É por isso que ele diz aqui que o caso do Fernando é raro, porque normalmente, por causa da predominância do cristianismo no Brasil, regra geral, a pessoa nasce numa família cristã. Eu nasci numa família cristã, lá em Sobral, católica, família cristã. E eu sou o único ateu da família, mas eu nasci numa família cristã por causa da predominância do cristianismo. Então aí, ele aqui diz que as mães, na imensa maioria, são responsáveis pela perpetuação da religião. Ele tem razão. Geralmente, numa família cristã, é a mãe e não o pai que leva o filho aí, leva os filhos à igreja. Geralmente é a mãe, uma mãe cristã levando os filhos à igreja. Geralmente é a mãe. Então a mãe está perpetuando aí nos filhos sua crença religiosa. É a perpetuação da crença, de mãe para filho. E depois de filho, o filho cresce, se casa e também vai passar para seus filhos também. É a catequização. A mãe levando os filhos aí para sua religião, sua crença. Entendeu? Ele diz aí. Ele disse que o netinho dele
até uns 5 anos de idade, o netinho, né? Até os 5 anos de idade, nunca falou a palavra Deus, Jesus ou outra coisa. Aí, a partir dessa idade, ele repetia. Mas por quê? Veja, o netinho dele nasceu o netinho dele numa família cristã, veja aí. Agora veja, esse netinho aqui do José Francisco da Silva, quando ele nasceu, ele não tinha Deus algum, ele não tinha religião alguma, ele não tinha roupa alguma, ele não tinha crença alguma. Então ele nasceu sem deuses, sem religião, sem roupa. Ele nasceu nu, o netinho dele. Eu nunca vi, estou com 65 anos de idade, e nunca vi um ser humano nascer com uma roupa, sair do útero da mãe vestido. Eu nunca vi isso. Quem coloca a roupa nos filhos são os pais. Quem coloca Jesus nos filhos são os pais. Quem coloca Maomé nos filhos são os pais. Quem coloca a língua falada são os pais. Então o netinho dele aqui, até os 5 anos de idade, ele diz, ele nunca falou a palavra Deus, Jesus ou outra coisa. Viu aí? Aí depois o netinho começou a ouvir a avó dele falando Jesus, Deus, aí ele botou na cabeça, Jesus, Deus, Jesus, Deus. Viu aí? É a catequização, porque se não fala, o netinho dele até hoje não estaria falando em Jesus, Deus, Maomé, coisa alguma. Então é isso aí, gente. Quando a pessoa nasce dentro de uma família, essa pessoa vai receber a cultura vivenciada por essa família. É simples entender isso. Se um cidadão nasce uma criança, se você isolar essa criança do mundo, ela não ouvir nada mesmo, essa criança ela não vai falar porque ela não ouviu, e ela não vai acreditar em Deus algum, porque ninguém colocou Deus nessa criança. Entendeu? É simples assim. Então aí, obrigado novamente ao José Francisco da Silva. Até agora 3 explanações. 3, faltam 7 ainda. Então vamos à próxima agora. Vamos lá. Edson Martins. O Edson Martins está sempre comentando aqui, sempre trazendo explanações. Ele mora em Rio Grande da Serra, no estado de São Paulo. Então ele escreve assim, entre aspas: belos comentários, Eustáquio. Como já escrevo em seu canal há uns 12 anos ininterruptos, estou apreciando mais do que escrevendo. Os ateus conscientes, como eu costumo dizer, são poucos, principalmente os ateus mais recentes. Muitos deles se tornam radicais e querem converter todo mundo ao ateísmo. Isso fica parecido com religiosos fanáticos e extremistas. Foi importante você contar o caso do casamento evangélico do qual você participou. Você é um ateu consciente. Eu casei no civil, na Igreja Católica e também fui, entre aspas, abençoado na Umbanda. Tudo por conta da minha mulher. Entendeu? E o que mudou no meu ateísmo? Nada. Absolutamente nada. Quando fizemos bodas de prata, 25 anos de casados, minha mulher quis repetir tudo de novo. Casamos novamente na Igreja Católica. Não ria. Ela entrou vestida de noiva novamente e repetimos tudo de novo. Muitos ateus condenam isso, mas é uma ignorância. Como eu disse, isso nada mudou no meu ateísmo, entendeu? Foi uma festa maravilhosa num restaurante dançante com quase 100 convidados. Paguei tudo com maior prazer. Foi uma vontade dela. Infelizmente, ela faleceu em março de 2022. Deus algum e entidade alguma da Umbanda fizeram algo para
ajudá-la. É isso. Um abraço. Eis aí a explanação do Henrique Agostinho Silvério. Ele mostra aqui, ele fala aqui sobre ateísmo, né? E não fanatismo, né? O ateísmo, ele não é fanático, né? Não traz o fanatismo com ele, o ateísmo. Diferentemente da religião, né? Que traz o fanatismo, infelizmente. E ele aqui, ele dá um exemplo, né? Porque eu expliquei aqui, eu fiz aí no vídeo anterior, eu expliquei aqui, eu disse que eu sempre fui ateu, desde o útero de minha mãe. Mas eu entrei em igrejas evangélicas e também em igrejas católicas. Entrei apenas para fazer filmagem. Pessoas conhecidas, pobres, que não tinham condições de contratar alguém para fazer a filmagem do casamento. Então, aí pessoas pobres eu conhecia e aí eu fui lá para filmar. Aí eu filmava ainda naquela câmera antiga, com aquela fita grande, né? Aquela fita de rolo. Aí eu filmava, comprava a fita, né? BASF, ainda me lembro, né? BASF, assim grande, né? Colocava na câmera, uma câmera Sony que eu tinha. Aí eu comprava a fita, baratinha, né? Aí gravava os casamentos, aí passava a fita de presente para as pessoas. Então eu entrei em igrejas evangélicas, entrei em igrejas católicas, porque eu sou ateu, não sou fanático, entendeu? Eu sou ateu, não sou fanático. Tanto é que em meu canal aí você vê muitos vídeos. Agora eu estive em Minas Gerais, entrei lá nas igrejas católicas lindas, Ouro Preto, São João del Rei, Tiradentes, né? Cidades lindas, maravilhosas. Fiz 57 vídeos aí, estão no meu canal, mostrando 5 cidades em Minas Gerais. Então entrei ali em várias igrejas católicas, filmando aquela beleza por dentro. Isso mostra que eu não sou fanático, eu sou ateu, fanático não. E aqui o Edson Martins, ele também traz aqui o exemplo. Ele é muito parecido comigo aí em várias coisas, né? Ele é ateu desde o útero da mãe dele. Sempre foi ateu. A família dele é cristã evangélica, não é? Então ele sempre foi ateu, o Edson Martins. E se casou com uma mulher que era católica e depois aderiu aí à religião, né? A Umbanda, né? A esposa dele, veja aí. E ele é ateu. A esposa e 2 filhos, né? Um casal. Infelizmente, ano passado, 2022, ele perdeu a filha por causa do câncer. E também perdeu a esposa dele, câncer também. A filha faleceu e poucos meses depois, a esposa. Triste, né? Hoje é ele e o filho dele. Então é triste isso aí, né, gente? Pois bem, mas o Edson Martins é um exemplo também de que o ateísmo não gera fanáticos. O ateísmo nada tem a ver com fanatismo. E ele dá o exemplo aqui com ele também. E veja, ele foi mais além do que eu. Ele é casado com uma mulher religiosa, a esposa dele era religiosa e também católica. Ele sempre acompanhava a esposa, mesmo sendo ateu, sempre acompanhava a esposa em suas viagens ao santuário de Nossa Senhora Aparecida, lá em São Paulo. Ele sempre acompanhava a esposa dele, mesmo sendo ateu. Ele se casou no civil, casou-se também na Igreja Católica, e aqui também ele foi até lá ao centro de Umbanda, né, da esposa. Então você vê, ele mesmo sendo ateu, ele não se negou a se casar só para satisfazer a esposa dele. Ele topou fazer o casamento também na Igreja Católica e também ele foi lá apresentado ao centro de Umbanda da esposa. Então ele fez tudo isso para agradar a esposa dele. Isso aí é um mérito, né? Maravilhoso.
Mas isso aí prova que ele não é ateu, que ele não é um ateu, que ele não é fanático, não é? É o que ele apresenta aqui, ele diz. E que ele se casando, ele como ateu, se casando na Igreja Católica e também indo ao centro de Umbanda para agradar a esposa, isso aí não mudou em nada o ateísmo dele, como não muda mesmo, né? Parabéns a ele aí, ó. Então você vê que o Edson Martins é mais um exemplo aí de que não existe fanatismo em um ateísmo verdadeiro. Não existe, não é? É o que ele diz aí, ó. E ele diz que, mesmo assim, repetiu aí a solenidade do casamento, ó, nas bodas de prata, 25 anos de casado. Aí a esposa dele pediu, né, para se casar novamente. E ele topou, só para agradar a esposa. Isso aqui é uma coisa linda que tem que ser elogiada, não é? Você vê o Edson Martins como é que ele é. Então ele, para a alegria da esposa dele, ele foi além de mim. Para a alegria da esposa dele, ele topou. Mesmo sendo ateu, ele topou se casar na Igreja Católica e também lá se submeteu à religião de Umbanda, né, da esposa dele. Então, parabéns aqui ao Edson Martins. E ele critica aí alguns ateus que aparecem aí, ele critica porque esses ateus são muito radicais. Ele critica isso aí, o Edson Martins, né? Que esses ateus, eles querem a todo custo converter pessoas de forma grosseira ao ateísmo. E o Edson Martins acha que esse comportamento aí realmente é um comportamento fanático, que não devia existir aí em alguns ateus, né? Que são rigorosos aí, querem converter de forma ríspida, grosseira, pessoas aí ao ateísmo. Ele critica isso aí, ele tem razão, né? Ele tem razão também. Então é isso aí, ó, uma explanação maravilhosa do nosso amigo aí, Edson Martins, né? E a esposa dele, repito aqui, né? Infelizmente, faleceu aí em março de 2022. Veja aí. E ele diz, né, que a esposa dele, muito religiosa, veja aí, ó, contraiu câncer e se acabou com o câncer. Que a crença dela em curas por deuses, santos, anjos, a cura dela não se verificou, faleceu, infelizmente. Essa crença dela, diz ele, né, que nada contribuiu para a cura da doença dela. E é isso aí, gente. Essa é a grande realidade. Então, parabéns aí ao grande Edson Martins. Vejamos agora outro comentário aí, novamente aqui do José Francisco da Silva. Ele escreve assim: Eustáquio Presley. It's now or never, come hold me tight, kiss me, my darling, midnight tonight, tomorrow will be too late, it's now or never, my love, won't wait. Ele escreve assim: Caro Eustáquio Presley, você tem razão em relação ao ensinamento da religião nesses ambientes. Eles aproveitam da fragilidade dos internados. Realmente, no nosso internato não se ensinava religião. Eu preciso passar para você umas fotos desse internato que foi tombado. Fica em Itajubá, Minas Gerais. Vou lá sempre. Se você puder mostrar as fotos desse maravilhoso lugar. O governo de Minas, Aureliano Chaves, fez o desfavor de acabar com esta grande obra. É porque o José Francisco da Silva, em vídeo anterior de ontem, ele disse lá no vídeo, né, que ficou muitos anos em um internato. Aí eu disse aqui que, regra geral, nesses internatos aí, em que adolescentes ficam recolhidos, regra geral,
ali existe o cristianismo, né? A religião cristã por trás disso. Eu tive um irmão também que ficou em um internato lá em Sobral, controlado por um padre lá. Religião católica, né? Cristã católica, lá em Sobral. Agora, nesse internato aqui, é que me despertou a curiosidade. Ele diz aqui que nesse internato, onde ele esteve durante muitos anos, em Itajubá, Minas Gerais, lá não se ensinava religião. É por isso que eu achei estranho, né? Porque, regra geral, quando se fala em internato, ali predomina a religião cristã católica. Aí ele diz aqui, ó, que pretende passar para mim umas fotos aí desse internato que foi tombado, né? Que foi tombado pelo patrimônio aí histórico lá em Itajubá. Ele tem fotos. Aí eu passei meu e-mail para ele enviar essas fotos aí. Então é isso. Ele disse que o Aureliano Chaves, que foi governador, né, em Minas, já falecido, que o Aureliano Chaves, ele fez aí o desfavor de acabar com esta grande obra. Ele acabou lá com o internato, o Aureliano Chaves. Ou seja, fez merda aí, né? Destruir um internato, que é muito importante. Às vezes ali pessoas estão ali em convivência com outras pessoas, desde que não haja ali a catequização. Internato é uma coisa boa. Muita gente aí aprende coisas boas aí em internatos. Então, obrigado aí ao José Francisco da Silva. Vejamos agora mais uma explanação. E aqui a explanação do Antônio Souza. Ele escreve assim: Professor, sou Tônio de Souza, de Juazeiro do Norte, Ceará. Tornei-me ateu ao assistir seus vídeos, isso há 4 anos atrás. Quero um conselho. Quando católico, as minhas sobrinhas me pediam a bênção e eu respondia: Deus abençoe, Deus abençoe. E agora, como devo responder para não desagradá-las? Aí a pergunta de Antônio Souza. O Antônio Souza, olha aí, ó, ele mora em Juazeiro do Norte, lá no Ceará, onde está a estátua do Patim Cisso, Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte é a cidade do estado do Ceará com mais fervor religioso, por causa do Padre Cícero. Mas o Padre Cícero nasceu em Crato, ao lado de Juazeiro. Então o Tônio de Souza mora em Juazeiro do Norte. Ele mora ali pertinho do Plauto Leal. Plauto Leal, que sempre comenta aqui, e vou ler também uma explanação dele. O Plauto Leal reside em Crato, ao lado de Juazeiro do Norte. Então aí daqui a alguns dias, o Tônio de Souza, que mora em Juazeiro do Norte, vai se encontrar com o Plauto Leal, que mora em Crato, Ceará. E aí ele diz que ele se tornou ateu ao assistir a meus vídeos. Na verdade, ele não se tornou ateu a assistir aos meus vídeos. Ali era o cérebro dele, ele era cristão fervoroso. Ali foi o cérebro dele que começou a raciocinar. Muito antes de assistir a qualquer vídeo meu, ele começou a raciocinar, a duvidar. E a dúvida é essencial ao conhecimento. Duvidar é um degrau para o conhecimento. Quem duvida chega ao conhecimento. Quem não duvida fica na ignorância. Então ele começou aqui, o cérebro dele começou a duvidar. Ele cristão, talvez ali lia algumas passagens da Bíblia, achava aquilo ridículo e começou aí a dúvida. E aí ele foi assistindo a vários vídeos aí de ateus no YouTube, são muitos bons, vídeos bons, e um deles aí, o meu, né, que ele pegou aqui, ó. E ele disse que há 4 anos aí, assistia a meus vídeos já desde 4 anos atrás aí, ó. E que graças a meus vídeos, ele foi aí despertando. E agora ele está aí em um dilema. Ele diz assim, que quando ele era católico,
acreditava, né, em Deus, Jesus, as sobrinhas dele, veja, pediam a bênção a ele. Ele dizia assim: Deus abençoe vocês, minhas filhas. Deus abençoe vocês, minhas filhas. Quando ele era católico. E hoje, sobrinhas novas aí, quando pedem a bênção hoje a ele, hoje ele é ateu, aí ele quer saber aqui como é que ele deve aqui se manifestar, né, diante das sobrinhas. Aí eu digo a ele aqui que ele deve dizer a verdade, né? Quando uma criança disser a ele assim, a sobrinha dele: tio, a bênção, tio. Aí ele deve dizer: minha filha, olha, Deus algum existe, Jesus algum existe. Isso é religião, isso é crença, minha filha. Mas aí você não precisa pedir a bênção para mim, né? Porque por mim vocês terão uma vida aí maravilhosa, cheia de saúde e tudo. Então não há necessidade de pedir a bênção para mim, minhas sobrinhas, entendeu? Ele deve se pronunciar assim, de forma real, para que as crianças aí já tenham uma visão, pelo menos, de que existe a ilusão e que essa ilusão é propagada aí pelas famílias, pelos familiares. Então, diante de uma pergunta assim, de uma sobrinha, eu sou ateu, nunca uma sobrinha veio assim pedir a bênção a mim, que eu me lembre, não. Mas, se pedisse uma criança uma bênção a mim, eu jamais diria: olha, Deus abençoe você, jamais diria isso. Eu explicaria à criança, mesmo sendo uma criança, eu seria bem taxativo. Então é isso aí. Um abraço aí ao grande Antônio Souza. E vamos escrever mais aí, Antônio. Tudo aquilo que você vivenciou aí na sua vida, principalmente religiosa, escreva. Escreva aqui, pode escrever muito. Eu adoro textos longos. Então pode escrever, que aqui você tem espaço. Muito obrigado. Então, gente, vamos aí a mais uma manifestação. Vamos lá. Mais uma explanação do Plauto Leal, que mora em Crato e foi cristão católico aí durante muitos anos. Ele escreve assim, o Plauto: assistindo o vídeo nesse feriado maravilhoso, que para os cristãos é o nascimento do menino Jesus. Eu acho engraçado quando chega essa época do ano. É que, de um lado, ficam os cristãos dizendo que Papai Noel não representa o espírito natalino, como se Jesus também representasse outra figura folclórica. A diferença é que Papai Noel é para as crianças, já o Jesus lendário é para adultos crescidos com cérebro de criança. Então aqui o Plauto Leal, que foi cristão durante muitos anos, católico, ele diz aqui que acha muito estranho quando chega essa época do ano, né, Natal. Aí ele escuta aí cristãos dizendo que Papai Noel não representa o Natal realmente, não representa o espírito natalino. Quem representa o espírito natalino é Jesus para os cristãos. Só que o Plauto Leal, com razão, diz que Papai Noel e Jesus são duas figuras folclóricas. Não existe Papai Noel, como também não existe Jesus. Não existem. São figuras folclóricas. Papai Noel está, como diz o Plauto Leal, Papai Noel está para as crianças como Jesus está para os adultos. Então veja, não são só as crianças que têm aí ilusões, fantasias, não. As pessoas adultas também têm fantasias. Então Papai Noel está para as crianças, assim como Jesus está para os adultos, entendeu? Os adultos também têm suas aí fantasias. É o que eu digo, o homem sempre
tem fantasias. O cérebro adora fantasias. Você vê aí isso aí em vários formatos. O cérebro humano adora fantasias. Aí as pessoas acreditam em deuses, Jesus, demônios, céu, morada das pessoas boas, inferno, morada das pessoas ruins. As pessoas acreditam em Papai Noel, lobisomem, olho gordo, astrologia, entendeu? Duendes, bicho-papão, mal-olhado, etc. Então as pessoas adoram fantasias. O cérebro humano adora fantasias. E aqui o Plauto Leal, veja, que acreditou, há muitos anos aí, ele acreditava nessas fantasias aí, de que havia um Deus que protegia seus fiéis, que havia um céu, que havia um inferno. Ele acreditou nisso, o Plauto Leal. E hoje ele não acredita mais nisso. Essa fase aí passou da vida dele. Então é isso aí. Parabéns aqui ao Plauto Leal, não é? Porque é o que ele diz aqui, né? Que o cérebro de uma pessoa adulta tem muita semelhança com o cérebro de crianças. Tem mesmo, né? Adultos aí agem como se fossem crianças, acreditando nessas fantasias. Parabéns aí ao grande Plauto Leal. Vamos agora a outra explanação. Alain Maurício. O Alain Maurício também foi um cristão fervoroso. Hoje ele mora em Camaçari, na Bahia. Então ele escreve assim: o Senhor, em relação a mim, o Senhor fala para as pessoas não rirem e o pessoal não leva a sério. De novo essa história do espírito mentiroso. E Deus perguntando ao espírito como ele iria fazer isso. Eu não levo muito a sério quando o Senhor fala para as pessoas não rirem. Porém, eu estava agora há pouco assistindo o vídeo e comendo pipoca, e quase me engasgo com uma pipoca que ficou entalada na garganta enquanto eu ria. Assistir o vídeo do Senhor e comer pipoca, assistir o vídeo do Senhor e comer pipoca ao mesmo tempo pode ser muito perigoso. Eis aí o recado de Alain Maurício. O Alain Maurício tem a mãezinha dele, maravilhosa, simpática. Ela é cristã evangélica. E em um dia, ele colocou um vídeo meu para que ela assistisse, né? Um vídeo meu. E ela disse para ele assim: esse rapaz aí, em relação a mim, ó, esse rapaz aí, ó, quando morrer, já vai direto para o inferno. A mãezinha dele me disse. Um abraço aí, Alain, para sua mãezinha. Eu gosto muito dela, viu? Gente boa, sua mãe. Pois é, aí ele diz aqui, gente, ó, que ele diz aí que quando eu estou fazendo aqui um vídeo, eu sempre peço, né, para as pessoas não rirem, porque as risadas tiram minha concentração aqui. Aí ele diz que o pessoal não leva isso a sério não, porque eu estou aqui falando sobre a Bíblia e o pessoal continua rindo. Então de nada adianta eu pedir aí que as pessoas fiquem em silêncio, ele diz. E ele diz aqui que quase morre agora, ó, sufocado, ó. Ele estava assistindo a um vídeo meu, naquela parte de 1 Reis, né? Em que Deus procura um espírito mentiroso para enganar o rei Acabe, não é? Aí você está rindo também aí, ó. Aí não dá. Aí não dá, cara. Pois é, aí ele diz aqui que estava assistindo, né, a esse vídeo, e naquela parte lá do encontro do Deus da Bíblia com o espírito mentiroso, ele diz aqui que ele quase morre, porque ele estava assistindo ao vídeo comendo pipoca. E aí ele se engasgou com uma pipoca. Então aqui, ó, eu queria dar um conselho. Quando você estiver assistindo a um vídeo meu, não fique aí comendo pipoca, porque é um perigo, você pode se engasgar. Você ri e pode se engasgar e morrer. Aí alguém vai dizer aí, seu vizinho, se você
se engasgar com uma pipoca e morrer assistindo a um vídeo meu, seu vizinho vai dizer que foi castigo de Deus. Então não faça isso. Quando você for assistir a algum vídeo meu, não coma nada, não tome nada, não coma, não tome. Porque pode acontecer isso aí. Pipoca é um negócio, você não pode ficar rindo com a pipoca na boca, entendeu? É o que ele diz aqui. Então eu estou aí avisando, né? Se alguém aí estiver assistindo a um vídeo meu comendo pipoca e morrer, a família pode me processar, né? Pode me processar. Então eu quero aqui já deixar gravado que eu sou contra uma pessoa assistir a um vídeo meu comendo alguma coisa ou bebendo alguma coisa. Sou contra. Que isso fique bem claro. Obrigado aí, Alain Maurício. Vejamos agora mais outra explanação, a do Josué Pereira. Ele escreve assim, entre aspas: quando o cristão adoece, o primeiro passo é orar a Deus. Mas a oração não tem efeito nenhum. E então ele tem que correr para o médico. É o que está acontecendo com meu irmão. É o que está acontecendo com meu irmão, que está internado em hospital em Montes Claros. Ele está com pneumonia causada pela gripe muito forte. Ontem liguei para a esposa dele e ela disse que Deus vai libertar ele. E então eu digo assim aqui, entre nós, a Deus, para ela não. Então eu digo assim: mas espera lá, já que Deus vai libertar, e por que recorreu à medicina? Por que recorreu à ciência, hein? Por que recorreu ao hospital, hein? Que Deus é esse que só liberta através da medicina, da ciência? Olha, professor, eu fico por conta quando ouço uma burrice dessa. E a mulher é até comerciante, dona de 3 lojas, ou seja, não é uma pessoa burra. Burro sou eu, que não tenho capacidade de ter nenhuma loja. Mas é engraçado o cérebro dessas pessoas. Funciona bem para tocar 3 lojas, mas não funciona quando parte para o lado religioso. Quando ela falou isso para mim, eu não falei nada para ela, para não caçar problema com ela. Eu torço para que meu irmão venha a sarar. Nem se ele não fosse meu irmão, eu já ia torcer. Pois quem quer perder um irmão? Quem quer perder um amigo? Assim que ele sarar, eu vou dizer assim: graças ao médico, graças à ciência que inventou aí os remédios. Eis aí o recadinho do grande Josué Pereira. Gente, o Josué Pereira aqui diz o seguinte, que o irmão dele está internado agora em um hospital lá em Montes Claros. O irmão dele está com pneumonia. Começou com uma gripe leve, Mas aí ele não cuidou da gripe e passou para pneumonia. Então ele está internado em um hospital. A esposa do irmão dele, veja aí, que é cristã fervorosa, a esposa aí, o casal tem 3 lojas. A esposa disse para o Josué Pereira que Deus vai curar seu esposo. Deus. Só que o esposo dela não está dentro de uma igreja orando e não está dentro de casa orando. Se estivesse dentro de uma igreja ou dentro de casa orando, ele teria morrido. Ele só está vivo porque ele foi levado ao hospital. Então o Josué Pereira fica indignado com essas palavras aí da cunhada dele, a esposa do irmão. Ela dizendo que Deus vai curar seu irmão, quando na verdade o irmão está sendo curado pela ciência, pelo hospital.
E ele fica indignado com isso. E ele fica aqui, ele fica assim, sem entender. Como é que pode? A esposa do irmão dele, a cunhada dele, é dona de 3 lojas. Uma mulher inteligente para o comércio. Então, como é que pode uma pessoa dessa que é inteligente para o comércio, tanto é que tem 3 lojas, como é que pode uma mulher dessa, que não é burra, dizer que Deus vai curar o esposo dela, vai curar o esposo dela quando ele está com pneumonia dentro de um hospital, recebendo medicamentos? Como é que ela diz isso? Como é que ela pode ser tão burra quando trata de crença? É a dúvida dele, que a cunhada dele tem 3 lojas, é uma mulher inteligente, mas quando trata de religião, ela perde aí o raciocínio, ela perde a inteligência. Ele diz aí, ó. Ora, eu sempre digo aqui, e trago Sigmund Freud sempre. O livro de Sigmund Freud sempre mostra aqui, né? O futuro de uma ilusão. Lá ele explica isso aqui de forma bem fácil. O Freud diz ali que o homem, veja bem, existe o homem religioso e o homem racional. Veja bem, a mesma pessoa, se ela desenvolve o lado emocional, fantasioso, aí ela defende religião. Quando ela sai da religião, ela passa a usar fundamentações lógicas. Quando ela cai na religião, ela usa fundamentações ilógicas. Isso é fácil de explicar. Então, naquele livro, O Futuro de uma Ilusão, o Freud diz que o homem religioso, veja bem, o homem religioso, ele faz uso de fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. Já o homem não religioso, quando ele não trata de religião, aí o homem é racional. Ele passa a fazer uso de fundamentações aí lógicas para a formação de seus pontos de vista. E aqui está o exemplo. A mesma mulher aqui, a cunhada do Josué, a mesma mulher aqui, vamos pegar para você entender. Ela, veja bem, ela aqui, ela é cristã, fervorosa, acredita em Deus, em Jesus, muito bem. Então veja, ela aqui atuando como comerciante e ela atuando aqui como religiosa. São situações diferentes na mesma pessoa. Como dizia o Freud, veja, então essa mulher atuando como comerciante ao lado do marido, irmão do Josué, ela aqui é inteligente. Tanto é que ela tem 3 lojas na cidade aqui, ó. 3 lojas, começou com uma loja, depois o comércio melhorou, montou outra loja, depois mais uma. Então, como comerciante, essa mulher é inteligente. Agora, quando ela sai dessa área do comércio e passa a tratar de religião, aí ela perde a inteligência. Ela passa a se contentar com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. É como dizia o Freud, o homem, quando age racionalmente, ele só se contenta com fundamentações lógicas. O homem, quando age racionalmente. Agora, quando o homem age dentro do sagrado, entre aspas, na religião, aí ele perde essa capacidade de raciocínio. Aí ele passa a se contentar com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. Isso aí explica isso aí o comportamento da cunhada do Josué Pereira. Como comerciante, para comprar e revender produtos, ela age racionalmente. Agora, quando ela entra na religião, na crença religiosa dela, ela perde essa capacidade de raciocínio e diz coisa completamente sem fundamentação alguma. É isso aí o que ela diz. Entendeu? É isso aí. O irmão do Josué Pereira, ali ele deve ser cristão, ele orou a Jesus e orou a Deus para que ali curasse a gripe dele. Só que a gripe piorou, transformou-se em pneumonia, que é um perigo, pneumonia, febre altíssima.
Aí ele foi internado em um hospital. Ele está se tratando no hospital. Todo mundo sabe disso. Que ele está tomando ali medicamentos no hospital com observação médica. Todo mundo sabe disso. Que o irmão do Josué Pereira está com pneumonia em um hospital. Então, se ele for curado, ele vai ser curado graças ao hospital, graças à ciência, graças aos medicamentos. Então, quando uma pessoa diz, ela diz aqui que o esposo dela, irmão do Josué, será curado por Deus, ela aqui perdeu a capacidade de raciocínio, porque é público, é notório que o irmão dela será curado por causa dos medicamentos. É isso aí. Parabéns aí ao grande Sérgio Silva. Grande Sérgio Silva. Muito bem. Vejamos agora outra manifestação. E agora, olha aqui. Agora, a última manifestação. Olha aqui. A última. Do grande... Vamos aqui. Do grande Henrique... Não, desculpem. Outra manifestação aqui. Vamos lá. É do... Deixa eu ver aqui direitinho. Outra manifestação aqui. Vou misturar a coisa. Ah, tá. Muito bem. A manifestação agora... Não é a última, não. A manifestação do Laércio Rodrigues. Ele diz assim, entre aspas... Perdi minha querida mãezinha há 5 dias. Apesar do AVC há mais de 20 anos. Batizada na CCB, que é a Igreja Congregação Cristã no Brasil. Batizada na Congregação Cristã no Brasil, minha mãezinha passava o dia com a Bíblia no colo, sentada o dia todo na cadeira de rodas. Nunca apareceu Deus, Jesus, anjo, querubim e serafim. Pobrezinha. Morreu por falência de órgãos. Meus irmãos todos creem. Eu já pulei desta arca maldita da fé. Diz aí o Laércio Rodrigues. Então ele diz aqui, gente, que ele perdeu a mãezinha dele apenas há 5 dias agora. Há 5 dias. Que perda, não é? Ele perdeu o maior amor da vida dele, né? Amor de mãe, cara. Eu perdi minha mãe há 15 anos. 15 anos. Eu estava aqui no Gama, e aí me ligaram. Peguei o avião na mesma hora, aí fui ao sepultamento dela, minha mãezinha, há 15 anos. E ele perdeu aqui a mãe dele há 5 dias, cara. 5 dias. Perder a mãe é complicado, né? Perder a mãezinha da gente. É o amor mais puro que existe, cara. É a mãe da gente. Aí ele aqui, ó. Ele disse que ela foi batizada. Que ela foi batizada aqui na Igreja Congregação Cristã no Brasil. A mãezinha dele sofreu um AVC, cara. Acidente vascular cerebral. 20 anos ela sofreu um AVC e ficou com sequelas. Foi para a cadeira de rodas. Veja aí, a mãezinha dele. 20 anos na cadeira de rodas. E agora ela faleceu. Então ela ficou 20 anos na cadeira de rodas, veja aí, com a Bíblia no colo. Ela ficou na cadeira de rodas por causa do AVC e com a Bíblia no colo. Todos os dias, durante 20 anos, essa senhora orava a Deus e a Jesus, pedindo ali a saúde dela, que ela voltasse a ter uma vida normal, o que era impossível. Aí ela lia ali Mateus capítulo 21, versículo 22,
e está lá escrito, atribuído a Jesus, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o obtereis. Ela acreditou nisso. Ela acreditou nisso. E nada, aí as orações dela não tiveram efeito, porque oração alguma tem efeito. Então ela ficou 20 anos numa cadeira de rodas por causa de um acidente vascular cerebral, com a Bíblia no colo, orando ali, e nada. E nada. E agora ela faleceu, lamentavelmente. E aí ele diz, não é, que ela faleceu por falência de órgãos. E ele diz que durante 20 anos, ela orando a Deus, orando a Jesus, e nunca apareceu ali alguém para ajudá-la. Porque é a realidade, gente. Deus algum existe? Deus algum ajuda alguém ou prejudica alguém? Entendeu? Então ele está aqui muito triste, né? E ele diz que já pulou desta crença religiosa há muitos anos aí, ó. Que ele abandonou essa crença religiosa que não leva a nada. Então é muito triste isso aqui, né, gente? Perdeu a mãezinha dele, que é difícil, né? A mãe da gente é o amor mais puro que existe. É o amor mais puro que existe. Já contei muitos casos aqui sobre isso. Então aí, parabéns ao Laércio Rodrigues. E já que ele perdeu a mãezinha dele, porque a morte é uma coisa natural, o importante é a consciência dele, não é? Isso é que é importante. É ele ter a consciência de que ele foi um filho bom. Um filho bom. Isso aí é que é importante. Isso aí é que o consola, não é? Você ter sido um bom filho, você ter sido uma boa filha. Isso é que é importante. Já a morte é natural. É isso aí, Laércio Rodrigues. E escreva mais aí, meu irmão. Escreva mais. É isso aí, gente. Vamos agora a mais uma explanação. Vamos lá. Sérgio Silva. Ele escreve assim, entre aspas. Caríssimo Eustáquio Elvis Presley. Boa noite. And now the end is near, and so are the face, the fire can dream. My friend, I say eclipse, I stake my kiss, or amuse me. I lips like the blue, I trebotic, and are my way, and more, much more it is. I did you my way. Muito bem, o Sérgio Silva, gente, escreve assim. Caríssimo Eustáquio Elvis Presley, boa noite. Ontem tive a satisfação de contar a você um pouquinho de minha história, mas esqueci-me de mencionar a cidade onde moro, que é Lusiânia, no estado de Goiás. Hoje estou tendo a honra de ver minha mensagem constar na sua lista de 10 inscritos nesse importantíssimo canal, o que agradeço muitíssimo. Ser ateu em um país onde quase 90% de sua população são cristãos é como ser um peixe fora d'água. Isso sem contar com outras vertentes religiosas minoritárias. Conforme falei ontem, estou muito próximo de completar 72 anos de idade. Tenho um casal de filhos, ambos já acima dos 40 anos, e ateus como eu. A mãe deles, já falecida, também nunca pertenceu a nenhuma denominação religiosa. Meus avós, tanto por parte de pai quanto de mãe, igualmente. Meu pai nunca foi a uma missa, culto, sessão, etc. A única que tinha alguma ligação com crenças religiosas era minha mãe, que se dizia devota de São Judas Tadeu, mas pouco frequentava sua igreja no plano piloto. Resumindo,
Venho de uma família cujos membros jamais foram vistos com livros religiosos nas mãos, inclusive tios e primos. Muito menos assistido a cultos, missas, etc. Tenho 4 irmãos que se dizem crentes em Deus, mas sem aquela convicção. Tenho pena das pessoas cujos olhos e cérebro estão embotados pela crença religiosa. E, se você me permite, eu gostaria de citar uma frase do grande Salatiel Júnior. A realidade massacra a religião. Muito obrigado e parabéns pelo enorme progresso na pronúncia do inglês. Love me tender, love me sweet, never let me go. E ele continua. Te acompanho desde os tempos de Eustáquio 540 ou 514, já não me lembro. Forte abraço, amigo. Eis aí, gente, o recadinho do grande Sérgio Silva. No vídeo de ontem, eu li aqui mais uma explanação dele, e ele se refere a isso aí. Ele está me agradecendo por ter aqui lido um pouquinho da história dele, da família dele. Eu aí é que fico agradecido, Sérgio Silva, eu é que fico agradecido, meu amigo. Pois bem, então ele diz aí que a família dele é ateia, não é? A família dele aí, ó. Ele está com 72 anos de idade, ó. Eu estou com 67, Sérgio. Ele está com 72 anos de idade. Tem um casal de filhos aí, ó. Um homem e uma menina. E ele diz aí os filhos dele acima dos 40 anos. E todos são ateus também, os filhos. E aí ele diz, não é? Que a esposa dele, já falecida, também nunca pertenceu a nenhuma denominação religiosa. Né? Ele diz aí, nem os avós dele, os avós maternos e os avós paternos também, não ligavam para a religião. A única pessoa que tinha uma ligação, ele diz aqui, que era a mãe dele, já falecida, que se dizia devota de São Judas Tadeu. Pois bem, ele diz aí que é difícil, né, ser ateu num país predominantemente cristão, né? É difícil. E ele disse que conhece meu canal aí desde os tempos de Eustáquio 540, 514, 544. Antes aí, quando eu abri um canal no YouTube, esse nome aí é Eustáquio 544, não foi uma escolha minha, foi do próprio YouTube, para não haver choque com outro Eustáquio por aí. Então esse negócio de Eustáquio 544, né? Eustáquio 544, o 544 não foi uma escolha minha. Eu nada tenho a ver com 544, 540, 541. Isso aí foi uma escolha do YouTube. Eu botei Eustáquio, aí o YouTube apresentou, para evitar choque com outro nome, botou lá 544. Não é escolha minha, não foi. Aí ele me acompanha há muitos anos aí. E ele mora em Lusiânia. Lusiânia, gente, quem acompanha meu canal aí, Lusiânia é aqui perto de Brasília. Eu sempre vou a Lusiânia. E estive lá agora, mês passado, né? Gravei até o restaurante do bem. Refeição lá a R$2. Eu fui lá, filmei. Tudo está no meu canal, Lusiânia. Fiz alguns vídeos lá. Estão no meu canal aí, há uns 2 meses. Uma cidade muito bonita, Lusiânia, Goiás. Então fui lá, filmei o restaurante do bem. Filmei também lá a pracinha na igreja, no centro. Filmei também lá em Lusiânia o parque ecológico da família do Roriz. Um parque muito bonitinho, filmei o parque. Eu almocei lá num restaurante muito legal que fica na Praça das Três Bicas. Filmei também a Praça das Três Bicas. Então, Lusiânia, aqui pertinho, sempre vou lá. E o Sérgio Silva mora lá em Lusiânia, 72 anos. Um dia quando eu for lá, se ele quiser, me passa o endereço dele, a gente conversa lá um pouquinho com ele.
enquanto minha esposa fica no comércio lá, comprando alguma coisa. Eu vou lá e conheço o Sérgio Silva. Se ele quiser, será um prazer. Quando eu for lá, é só colocar o endereço aí no meu e-mail, né? No meu e-mail. Pois bem, Lusiânia. E aí está o Sérgio Silva, ó, uma família ateia. Aí, todo mundo aqui no caminho do bem, ó, mesmo não acreditando em fantasias, ó. Família ateia. Todo mundo aqui no caminho do bem. A mesma coisa de ontem. Um rapaz aí disse também, a família dele é ateia. E todos ali, a mãe ateia, com 75 anos de idade, e 4 filhos ateus. Todos formados, professores aí de biologia, matemática, ciências e história. É isso aí, gente. É isso aí. Então aqui ele diz, né, que ele aí, ó, a família dele toda ateia, não é? E ele diz aqui que tem dó, né, tem pena, dó, de pessoas que acreditam aí e entram em várias igrejas aí. E aí a gente vê a exploração, essas pessoas sofrendo aí, acreditando em igrejas, pagando ali, dando dinheiro para igrejas por meio de dízimos, ofertas e doações. Essas igrejas nada fazem para essas pessoas. Ele diz aqui que tem pena, tem dó, porque são pessoas enganadas. Porque Deus algum existe, Deus algum protege cristão, Deus algum tem raiva de ateu, Jesus algum existe. Tudo isso faz parte da fantasia humana. Então ele tem pena, ele tem dó dessas pessoas. Eu também tenho dó de quem entra em igrejas aí. Eu tenho dó, realmente. Solta dinheiro para essas igrejas aí. E ele diz aqui, ele se refere aqui ao Salatiel Júnior. Salatiel Júnior é um ateu muito inteligente, possui um canal maravilhoso no YouTube. E essa frase aqui é atribuída a ele, Salatiel Júnior, que a realidade massacra a religião. Veja bem. Ouça isso aí e analise. Do Salatiel Júnior. A realidade massacra a religião. Isso é uma verdade absoluta, incontestável. A realidade massacra a religião. Certíssimo. Então aí, ó, parabéns ao grande Sérgio Silva aqui, com 72 anos de idade. Parabéns aí por mais uma explanação, e que ele continue sempre aí escrevendo em meu canal. Certinho, gente? Muito bem. Vamos agora, gente. Agora sim, ó. Agora sim. A última explanação aqui, ó. Olha aqui, ó. A última. Agora. A explanação de Henrique Agostinho Silvério. Vamos aqui. Ele escreve assim, entre aspas: comentário sobre o bode expiatório feito ontem. Maus tratos, crueldades e brutalidades contra inocentes animais irracionais. Boa tarde, nobre professor Eustáquio. Certamente, se os animais pudessem falar, não iriam gostar de deuses. Deuses cruéis sempre pediam sacrifícios de animais, como um esporte para eles, adoradores de sangue. Logo após os eventos do dilúvio, Noé sacrificou os animais limpos que estavam na arca em holocausto para o Deus Javé. Foi para isto que Deus, entre aspas, pediu para que separasse um par de cada espécie? Não era para tentar recompor os animais mortos no dilúvio? Vejamos este absurdo que a Luísa Mel não estava lá para impedir. Gênesis capítulo 8, versículo 20, diz assim: E edificou Noé um altar ao Senhor com o barro do dilúvio, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o pior veio a seguir.
a aprovação e a aceitação de Deus, entre aspas. E o Senhor Deus sentiu o suave cheiro da gordura e se agradou. E o Senhor Deus disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. Deus gostou de sentir o cheiro suave da gordura dos animaizinhos mortos, assassinados. E como se diz, algo em seu coração, se o coração é apenas um músculo. Como? Se o coração é apenas um músculo. Depois veio a mentira de Deus, entre aspas, ao afirmar que não tornará a ferir todo o vivente, mas os feriu em Sodoma, no Egito, no acampamento de Moisés, primeiro com a história do Deus bezerro de ouro, em seguida soterrou vivos Coré e toda a sua família e amigos, e também todos os que estavam em Jericó. Mas ele havia prometido não ferir os viventes, não cumpriu com sua palavra. No Egito, entre aspas, Deus pediu o sacrifício de animais para ungir portas e janelas, porque ele, Deus, perdera sua onisciência e o anjo da morte não sabia quem eram adoradores de Javé. Assim, feriu aos viventes e seus animaizinhos que não tinham culpa na briga entre o faraó e o Moisés. Já em Crônicas 2, capítulo 1, versículo 9, o rei Salomão ofereceu como sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas ao Senhor, como sacrifício de comunhão. Desta maneira, o rei e o povo dedicaram o templo ao Senhor. 142.000 animais sacrificados por causa do cobre utilizado no templo. Que coisa horrível, professor! Agora, uma coisa muito estranha, eu li em Ezequiel, capítulo 20. Deus prestando juramento pela vida dele? E Deus morre? Deus prestando juramento pela vida dele? E Deus morre? No versículo 30 de Ezequiel, capítulo 20, está escrito assim: por isso, digo à casa de Israel, assim diz o Senhor Javé, vocês se contaminam com seus antepassados e se prostituem com suas abominações. Versículo 31. Trazem suas ofertas, oferecem seus filhos, queimando-os no fogo a Moloque, e continuam até o dia de hoje a se contaminar com seus ídolos. E eu iria ainda atender vocês, casa de Israel? Eu ainda iria atender a vocês, casa de Israel? Vocês que sacrificam seres vivos, pessoas ao deus Moloque? Eu que iria atender vocês? Juro por minha vida, Deus dizendo, olha aí, ó. Juro por minha vida, Deus dizendo, hein? Oráculo aqui no sentido de declarar, do Senhor Javé, olha aí, que eu de maneira nenhuma atenderei vocês. O Deus Javé dizendo que ele jura pela vida dele, que não atenderá ao povo de Israel. Então veja, escreve o Edson Martins, todo aquele que nisto crer, ou seja, todo aquele que crê nessas passagens bíblicas aqui trazidas pelo Henrique Agostinho Silvério, ele diz, todo aquele que crer nisto, ou é ruim da cabeça, ou é analfabeto mesmo. Então ele diz, as pessoas que acreditam na Bíblia, e aqui especificamente nessas passagens bíblicas aqui trazidas pelo Henrique, ele disse, se uma pessoa acredita nisso, é ruim da cabeça. Ou então, é uma pessoa analfabeta de verdade.
Eis aí a manifestação do Henrique Agostinho Silvério. Gente, ele traz aqui algumas passagens bíblicas, algumas lendas bíblicas. Aqui a Arca de Noé, nunca houve uma pessoa chamada Noé. Não existe Arca de Noé. Isso aqui é uma lenda escrita por um escritor hebreu. A imaginação dele, e uma lenda muito boba. Qualquer pessoa que estuda isso aqui, o texto, vê aqui muitas bobagens, erros demais, vê aqui muitas injustiças. Então, Arca de Noé, nunca existiu Noé, nunca houve uma Arca de Noé matando as pessoas, afogadas, escapando apenas ali algumas pessoas, nunca. Isso é lenda, e uma lenda absurda, uma lenda má, cheia de injustiças, a lenda da Arca de Noé, cheia de injustiças e de muitos erros também. Então, ele traz aqui a Arca de Noé, ele traz também aqui o sacrifício, o Deus da Bíblia, adorando os sacrifícios e holocaustos, mandando matar animais irracionais, o Deus aqui adorando o cheiro da gordura. São textos tão bobos que é impossível alguém levar isso aqui a sério. Só que pessoas aí que gostam de enganar dizem para os fiéis que isso aqui aconteceu mesmo. E o fiel, coitado, acredita. Basta você ler o texto para você perceber que isso aqui é uma maluquice, uma criação de escritores hebreus. Apenas ali eles inventando isso aqui. E aí a injustiça, aí as maldades que estão aqui. O sacrifício aí, entendeu? Na Bíblia, e holocaustos. Deus aqui aborrecido com os israelenses, Deus aqui em outra passagem, veja, aqui em Ezequiel 20, o Deus aqui aborrecido com o povo de Israel, porque estava sacrificando filhos a outro Deus, Deus Moloque, porque eles deviam sacrificar ao Deus da Bíblia, mas eles estavam sacrificando os filhos a outro Deus. E o Deus aqui jurando, eu juro por minha vida, ou seja, Deus aqui dizendo que ele está jurando pela vida dele, ou seja, a vida dele tem um fim. Você entendeu? O texto, aqui os textos são muito ingênuos, porque são textos criados por escritores hebreus aí muito antigos. Então isso aqui era a visão deles que eles tinham. E quando você lê isso aqui, você vê que na verdade isso aqui é um absurdo, muitas injustiças, entendeu? E o Deus aqui perdendo também de novo sua onisciência, sua onipotência e sua onipresença. Então vamos aqui, só rapidamente aí, ó. Ele diz aí que Deus colocou, naquela lenda de Noé, Deus colocou a família de Noé numa arca, e ali com os animais, cada parzinho com os animais. É coisa muito ridícula. Aí cada animalzinho com um casalzinho. Só que depois, quando terminou aí o dilúvio, o Noé pegou uns animais lá e fez sacrifícios com os animaizinhos, o Noé. Então o Noé acabou com o quê? Com uma geração daqueles animais, entendeu? Porque aí quando ele pegou um animal, se havia um casal, se ele pegou um animal daqueles e sacrificou, acabou-se então aí, né? Acabou-se aí a espécie de animais que aquele casal, né, iria gerar. Você entendeu a inocência? Entendeu a inocência? Nenhum animal deveria ser sacrificado logo após o dilúvio. Eles deviam reproduzir. Mas aí o Noé foi, já pegou ali e acabou com a reprodução de uma espécie. Só para você entender. Na parte aqui que ele fala sobre o coração, sempre aqui o coração é falado na Bíblia, não é? O coração sempre aqui. Deus, o Deus da Bíblia, o escritor hebreu, quando escreveu isso aqui, ele não entendia de coração, o escritor hebreu. Ele pensava que os pensamentos, os maus pensamentos e os bons pensamentos estavam no coração humano. Só que o coração é músculo. O coração não tem sentimento. Mas eles pensavam assim, porque eles não conheciam o coração, o cérebro. Eles não conheciam o cérebro nem o coração. Então eles atribuíam ao coração humano maldade, bondade,
afeto, amor, ódio, tudo isso estava no coração, quando nada disso está no coração. Mas eles não sabiam. Então, em toda a Bíblia, você não vê a palavra cérebro, porque eles não entendiam o cérebro. Só que maus pensamentos, bons pensamentos, a maldade, a bondade está realmente no cérebro. É o cérebro que raciocina, o coração não raciocina. Mas eles pensavam diferente. Então você vê na Bíblia o Deus ali sempre falando de coração. E é o caso aqui, ó, Deus dizendo, né, que tudo está no coração, porque era erro deles. Eles não conheciam o coração, eles não conheciam o cérebro. Na verdade, maldade, bondade, bons pensamentos, maus pensamentos, tudo isso está no cérebro humano. O coração não tem sentimento algum, é apenas músculo. Mas eles não sabiam disso. Daí o erro na Bíblia. Então é isso, gente. Aí ele conta aqui que Deus não ia mais matar ninguém, e Deus mata abundantemente na Bíblia. E você vê ali no caso da lenda do Deus bezerro de ouro. O Deus aqui mandando matar hebreus porque estavam adorando outro Deus. O Deus contra a liberdade de crença. Então aqui, mais de 3.000 hebreus perderam a vida ao fio da espada porque estavam adorando outro Deus. Então a Bíblia é contra a liberdade de crença. Se você é cristão, você tem que ser contra a liberdade de crença. Você tem que ser contra as pessoas que acreditam em outros deuses, se você é cristão. E isso é horrível, não é? Pois você tem que ser intolerante religioso, porque o Deus da Bíblia era. Jesus também. Jesus não aceitava crença alguma em outros deuses também. A propaganda principal do cristianismo é aquela, não é? Que está em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Jesus dizendo: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado eternamente ao fogo do inferno. Essa é a propaganda principal do cristianismo. Só que pastores evangélicos enganam os fiéis. Não, eles dizem isso, os pastores evangélicos. Os católicos não. Tem vergonha de dizer isso. Então você vê que na Bíblia é a intolerância religiosa que realmente está ali. O Deus hebreu mandando aqui Moisés matar aqueles hebreus que estavam adorando outro Deus, viu aí? Contra a tolerância religiosa. É muita maldade na Bíblia. É por isso que o Henrique Agostinho diz aqui, ó, que toda aquela pessoa, toda pessoa que acredita na Bíblia, ele diz aqui, ó, de duas uma, ou é ruim da cabeça, não regula bem, ou então é uma pessoa analfabeta, é o que ele diz aqui. E ele tem razão. Isso aqui, o Henrique Agostinho Silvério é um cara educado. Ele diz isso aqui porque ele usa a razão, ele usa a racionalidade. Você não pode acreditar que existe uma divindade que praticou todas essas maldades que estão na Bíblia. O que nós temos ali é que o homem cria deuses e que o escritor hebreu criou essas maldades aqui e criou esse Deus aqui, o povo hebreu. Como o povo hebreu só vivia em guerras, em ódio, criou um Deus aqui, guerreiro, e um Deus com ódio. É simples entender isso. E ele diz aqui muito bem, né? É a matança direto aqui, ó. Porque os hebreus, quando você lê a Bíblia, você vê que os hebreus ali matavam animais irracionais e também matavam seres humanos. Você vê aqui, ó, na passagem trazida pelo Henrique Agostinho Silvério, ó, que está aqui em Ezequiel 20. Leia lá. Aqui, hebreus aqui matando seus filhos, sacrificando seus filhos para o deus Moloque. E o deus hebreu tinha ciúme disso. E no Novo Testamento, o deus hebreu sacrifica não um animal irracional, sacrifica um ser humano, Jesus. Olha aí. Viu como o deus hebreu gostava de sacrifícios? No Novo Testamento, ele sacrifica não um bode expiatório, não um carneiro. Ele sacrifica um ser humano. Manda matar o próprio filho dele, Deus. Como é que um cidadão acredita nisso, cara?
É o que diz aqui o Henrique Agostinho, ó. Todo aquele que crer nisto, no que está na Bíblia, todo aquele que crer, de duas uma, ou é ruim da cabeça, ou é analfabeto mesmo. Viu aí, gente? E chegamos ao final, olha aqui. 10 explanações aí hoje, ó. 10 explanações maravilhosas. Então é isso aí, ó. Vamos escrever contando aí o que você vivenciou em sua vida, algum fato aí. Escreva. Escreva que seu comentário sairá aqui. É isso aí, gente. Mais um vídeo e muito obrigado.